Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do TEF Talking. Meu nome é Marcos, eu trabalho na equipe de atendimento à conversão, ambiente de produto e tecnologia. O tema de hoje é a funcionalidade de After Imaging dos bancos de dados Progress OpenEdge. Vamos iniciar falando sobre alguns conceitos relacionados a segurança e After Imaging. Na sequência, eu vou demonstrar as etapas mínimas necessárias para habilitar essa funcionalidade em um banco de dados já existente. Discutiremos um pouco sobre como é a operação de um banco de dados com After Image habilitado e inclusive um exemplo de recuperação utilizando AI. E por fim, abordaremos alguns detalhes importantes para ajudar a garantir a segurança no processo. Antes de entrar no conceito do AI propriamente dito, precisamos entender onde queremos chegar. E o nosso objetivo é evitar, ou pelo menos reduzir, a perda de dados importantes. Quais dados são importantes é uma questão subjetiva, varia de ambiente para ambiente. Mas, em geral, o ambiente do ERP produção está entre os mais importantes. E pensando nessa importância, quantos dados você pode perder sem gerar um impacto negativo nas atividades de negócio da sua empresa? Dependendo do seu ambiente, isso pode ser 1 hora, talvez 1 minuto seja muito. Mas ter uma noção desse valor é essencial na hora de elaborar um plano de recuperação de falhas. E tendo uma noção desse valor, você sabe que você consegue atender a expectativa dos seus usuários, da sua empresa? Por exemplo, se houver uma falha grave nesse instante, qual é a data do backup mais recente que você tem e que você tem certeza de que ele está funcionando? O que a gente quer evitar é uma situação semelhante ao que tem nessa imagem ali, de um ambiente que possui um backup por dia dos bancos de dados. Geralmente isso ocorre à noite. Vamos supor que um pouco antes do fim do expediente na sexta-feira, acontece uma falha. Mas o seu backup mais recente ele tem quase 24 horas para trás em relação ao momento da falha. Se o seu ambiente não permite perder mais do que 1 hora de dados, essa estratégia não é suficiente. Não quer dizer que você ter um backup diário é ruim. Essa estratégia ela é correta, mas pode não ser adequada ou suficiente, dependendo da criticidade dos seus dados e do seu ambiente. Então, pensando assim, a gente pode assumir que o After Image é uma alternativa melhor do que um backup? Não exatamente. O After Image é uma camada adicional de proteção para o seu banco de dados Progress OpenEdge. Ele serve principalmente para os casos onde o banco de dados tenha sido destruído, em partes ou no todo, mas também para falhas de operação. Um caso que o banco de dados pode ser destruído é uma falha no hardware. Uma falha de operação pode ser, você foi do banco de dados e executou o procedimento incorreto, danificou ele. O conceito mais importante que a gente precisa levar dessa apresentação hoje é que o After Image ele complementa a sua estratégia de backup, ele não substitui. E isso é muito importante. Sem um backup válido, funcionando, o After Image não serve para nada. Você precisa ter esse backup. Se você não tem certeza de que os seus backups estão funcionando e que eles vão restaurar corretamente, esse é o primeiro passo. Verifique os seus backups. Partindo do princípio que a gente tem backups válidos, o que o AI faz? Como ele nos ajuda? Todas as alterações que ocorrem no banco de dados, elas são gravadas no log do After Image conforme elas vão ocorrendo. As alterações mais visíveis, claro, são as transações que estão efetuando no sistema, mas também são gravados nesse log atividades internas do banco de dados, como alocação de espaço e divisão de blocos de índice, por exemplo. Esse log ele é gravado em um arquivo físico isolado dos dados e do Before Image do banco, para que no caso de uma falha, a gente possa trabalhar com a menor perda de dados possível. É possível chegar próximo de uma perda de dados zero,
mesmo em situações mais críticas como corrupção de disco físico. No caso de uma possível falha com um ambiente que tem o Afterimage habilitado, a nossa estratégia de recuperação seria alguma coisa assim. Eu começo restaurando o backup completo que eu tenha mais recente, e aqui está a importância do backup, eu preciso começar o processo de restauração por ele. Se eu trabalho com backups incrementais no meu ambiente, que é opcional, eu utilizo eles também. E realmente eu vou restaurar as transações que estão nos arquivos do Afterimage, desde o último backup restaurado até o momento da falha. Esse diagrama aqui foi extraído do manual do OpenED. Ele tenta ilustrar o funcionamento do mecanismo do Afterimage. A parte superior do nosso desenho aqui, ela representa o fluxo normal de transações em um banco de dados. Você tem o seu banco de dados, as transações estão ocorrendo e o banco de dados vai sendo modificado a cada instante. A gente também pode assumir que essa flecha apontando para baixo aqui também faz parte normal de um processo do banco de dados, que você, de tempos em tempos, vai ter um backup do seu banco. Porém, o backup ele é uma cópia do status do banco, como o banco estava no momento que o backup iniciou. Quando o backup termina, ele reflete mais o banco de dados, as transações continuam modificando o seu banco. Então, só o backup, por vezes, não é suficiente para você atender o seu requisito de pouca perda de dados importantes. E é nesse ponto que entra o mecanismo de Afterimage. Enquanto as transações estão ocorrendo no sistema, ao mesmo tempo elas são capturadas em um log especial, que são os arquivos de Afterimage. E esses arquivos que estão capturando as transações conforme elas ocorrem em tempo real, pode ser combinado com o seu backup, no caso de uma falha, e esse processo é chamado de roll forward. E a partir do backup mais os logs de transação que estão no Afterimage, eu consigo restaurar o meu banco de dados para o mais perto possível do ponto da falha, na tentativa de ter uma perda de dados zero ou muito próximo disso. E como eu começo a ter Afterimage no meu banco de dados? Os passos básicos são estes que estão listados na tela. A gente vai olhar cada um deles em um pouco mais de detalhes. A ordem desses passos pode alterar dependendo do caso. Alguns passos a mais ou a menos podem ser necessários, também dependendo do caso, mas essa sequência aqui ela é relativamente simples e atende a maior parte das situações. E o primeiro passo, como eu comentei, é ter um backup. Pode ser um backup online, pode ser um backup offline, isso não importa, não muda. O nosso exemplo aqui vai utilizar um backup offline. O backup ele é tão importante nessa configuração que o Progress não permite você nem habilitar o mecanismo de Afterimage se ele não detectar que existe um backup do banco de dados. É o primeiro passo. O comando do backup aqui no exemplo é o ProBackup, é o utilitário padrão do Progress. Backup concluído. Podemos continuar. O próximo passo é adicionar no seu banco de dados áreas e extensões de Afterimage nesse banco de dados. Estas áreas de Afterimages foram citadas rapidamente em um TF Talking anterior apresentado pelo Eloy, sobre o assunto de história diária tipo 2. Todas as gravações anteriores das edições do TF Talking estão disponíveis para consulta sob demanda. Nestas extensões de Afterimage que a gente vai adicionar no banco, é onde serão gravadas as transações que o banco de dados vai executar. Como qualquer modificação no banco de dados para adicionar qualquer arquivo, para adicionar arquivos de Afterimage, eu também começo definindo um arquivo de estrutura, um arquivo ST. No nosso exemplo, eu estou utilizando um arquivo chamado add_ai.st e ele tem 3 linhas, que são essas 3 linhas na sequência do A. Esse arquivo segue exatamente o padrão de forma de um arquivo de estrutura do banco de dados Progress. Se eu fosse adicionar um arquivo de dados, eu colocaria a primeira letrinha como um D e as definições de um arquivo de dados. Para Afterimage, o token especial que identifica esse arquivo é um A. Na sequência, eu informo o diretório onde esse arquivo vai ser gerado e o nome dele.
Apesar que o nome do arquivo não temos muitas opções. Ele tem que seguir o padrão nome do banco, ponto, A e um número sequencial. Então, no nosso exemplo, o banco chama DataSul e os arquivos adicionados foram A1, datasul.a1, datasul.a2 e datasul.a3. Os arquivos podem ser de tamanho fixo ou tamanho variável, como qualquer outro arquivo do banco de dados Progress, e a gente pode definir e combinar eles da forma que for adequada. Depois um arquivo de estrutura definido, a gente pede para o Progress adicionar esses arquivos ao banco de dados com o comando prostruct, e ele está representado aqui nesse ponto. O prostruct vai ler o arquivo de estrutura, vai criar os arquivos conforme a minha definição, e nesse caso ele criou exatamente os 3 arquivos que eu gostaria no mesmo diretório onde está o meu banco de dados. Com o backup realizado e os arquivos de AI configurados, é possível então habilitar a geração de afterimage no banco de dados. O comando utilizado é o rfutil, nome do banco, "-c a image begin". Se todas as premissas estiverem corretas, o Progress vai habilitar a gravação de afterimage e a partir desse ponto, toda atividade que ocorre no banco de dados vai gerar recuperação nos arquivos de afterimage, mesmo as atividades de manutenção que sejam realizadas com o banco de dados offline. Neste mesmo slide, a gente também está habilitando o processo de arquivamento automático, que é chamado de Afterimage Archiver. Este processo de arquivamento automático é opcional, mas a gente recomenda que ele seja utilizado, pois ele facilita muito o trabalho de administração do Afterimage. E finalmente o banco de dados está pronto para ser iniciado novamente. Como a gente habilitou as funcionalidades de arquivamento do banco de dados, dos arquivos de Afterimage para esse banco, na hora de carregar o banco eu preciso informar no mínimo um parâmetro adicional, que é esse parâmetro aiarcdir, que está na linha do comando proserve. Esse parâmetro indica para qual diretório, para qual caminho de rede ou caminhos de rede será realizado o arquivamento do Afterimage. A gente pode entender ele como uma espécie de diretório de backup do Afterimage. O parâmetro aiarcInterval não é obrigatório, mas se informado, ele define o tempo em segundos, e nesse nosso exemplo estamos falando em 30 minutos, em que ocorrerão trocas dos arquivos de Afterimage. A gente já vai ver como funcionam essas trocas logo na sequência. Todos os demais parâmetros que você costuma passar para o start do seu banco de dados não mudam. Aqui eu não informei o parâmetro de buffers de memória, eu não informei o parâmetro de lock, eu não informei a porta do banco, mas todos esses continuam igual. O importante é que o parâmetro aiarcInterval passa a ser obrigatório. Depois que o Afterimage está configurado para o banco, como que esses arquivos são utilizados pelo banco de dados? Esse diagrama que está na tela, que também foi extraído do manual, tenta ilustrar um pouquinho o ciclo dos arquivos de Afterimage. O banco de dados começa gravando em um dos arquivos, geralmente vai ser o primeiro, o arquivo A1, e em determinado momento, apenas um dos arquivos de Afterimage é utilizado pelo banco de dados. Somente um é o arquivo corrente que recebe gravações. Esse arquivo, quando a gente consultar o status dele, ele será apresentado como status busy, que é ocupado. Os outros arquivos que eu tenho na minha configuração, eles não estão sendo usados ativamente pelo banco de dados. Eles estarão com o status empty, que significa que o arquivo está pronto para ser usado quando o banco de dados quiser usá-lo, ou ele estará com o status full, que significa que ele já foi utilizado, porém o arquivo ainda não foi arquivado, não foi feito um backup dele. Aqui a gente tem mais de um arquivo de Afterimage, e por que existem esses ciclos, essas trocas entre eles? Existem 2 motivos. Um deles é pela questão da segurança. A gente quer, de alguma forma, poder levar esses arquivos de Afterimage para um outro local seguro, fazer um backup deles. Porque se eu manter todos eles no mesmo servidor onde está o banco de dados, e eu estou assumindo que o Afterimage vai me ajudar a recuperar de uma falha,
Se aquele servidor for danificado, eu perco tudo. Então, a gente quer poder ter uma cópia de segurança dessas notas de transação que o banco de dados está gravando nesses arquivos. Porém, enquanto o banco de dados está ativamente gravando em algum arquivo, vamos assumir o primeiro, esse arquivo está sendo modificado constantemente. Se eu tentar realizar uma cópia dele, a minha cópia será incompleta. Eu não terei uma visão completa dos dados que o banco de dados está gravando, porque mesmo enquanto a cópia está sofrendo modificações. Então, a gente só faz cópia de arquivos que o banco de dados não está mais gravando. E é por isso que a gente tem esse mecanismo de troca. Em algum momento, o banco de dados vai deixar de gravar no primeiro arquivo e vai passar a gravar no segundo. E aí o primeiro arquivo não está mais em uso pelo banco, eu posso fazer uma cópia de segurança dele. Outro motivo é reutilização do espaço. Como o banco de dados troca a gravação de um arquivo para outro, depois que eu fizer a cópia de segurança do arquivo, eu posso informar ao banco de dados que esse primeiro arquivo aqui que ele já gravou, eu já fiz um backup dele e que esse espaço pode ser reaproveitado. Então, desta forma, a área disponibilizada para o log de transações do Afterimage não cresce indefinidamente. Existem alguns eventos com que essa troca de arquivos ocorra, que faça o banco de dados parar de gravar em um arquivo e grave no próximo. E eles são uma intervenção manual do administrador do banco de dados. O outro motivo é se um dos arquivos encheu, e, por exemplo, se eu configurei um arquivo para ter tamanho máximo de 100 megabytes, o banco de dados gravou 100 megabytes de transações nesse arquivo, não cabe mais nada, ele automaticamente começa a gravar no próximo. O outro evento é um backup. A cada backup, uma das primeiras atividades que são feitas é para de gravar no arquivo corrente e começa a gravar no próximo. Isso é feito automático durante o processo de backup. E o outro evento é o temporizador do Afterimage Archiver, que é definido pelo parâmetro -AI_ARC_interval, como eu apresentei no slide anterior. Como a gente pode acompanhar o status desse e o que o banco de dados está fazendo com eles? Um dos comandos para a administração do Afterimage é o comando rfutil imagelist. Esse comando vai listar para a gente todos os arquivos de Afterimage configurados para esse banco, com os detalhes de onde eles estão, as configurações dele. E existem duas informações muito importantes aqui nessa listagem. Uma delas é para cada arquivo, é o status. Então a gente pode ver que o primeiro arquivo está com status busy, o segundo full, o terceiro full. O arquivo busy é o arquivo que no momento está sendo usado pelo banco de dados. Então, nesse momento que eu capturei essa imagem, o banco de dados só estava gravando no arquivo A1. Esse era o arquivo corrente. Os outros dois arquivos estão com status full, que significa o banco de dados já utilizou eles, já gravou transações lá dentro e ele pode ser arquivado para a proteção dos seus dados. A gente não encontra num ambiente vários arquivos com status full, porque o AI Archiver ele fica continuamente monitorando o banco de dados e sempre que ele encontra um arquivo com esse status full, ele começa a fazer o backup desse arquivo para o local que você indicou no momento da carga do banco, que vai ser um diretório de rede normalmente, ou um outro servidor de backup. E quando o backup conclui, ele marca o arquivo como livre. E a outra informação importante que a gente tem na tela é o número de sequência do Afterimage. Como a gente tem uma quantidade de arquivos fixos, mas o banco fica fazendo um ciclo entre eles continuamente, o Progress lembra exatamente quantas vezes ele passou por cada arquivo e qual é o número de sequência de cada um deles. E esse número de sequência ele é importante no momento da recuperação. A gente vai chegar nele um pouquinho mais para frente. Essa aqui é uma listagem do diretório de rede para qual eu configurei o meu banco de dados para fazer os arquivamentos do Afterimage. Então, sempre que o archiver encontra um arquivo com status full, ele inicia a cópia daquele arquivo para o caminho indicado. No meu caso, esse foi o caminho que eu indiquei na carga do banco. E se a cópia tiver sucesso, e somente se ela tiver sucesso, ele marca
no banco de dados que aquele arquivo já foi copiado e pode ser reaproveitado o espaço. Então, na listagem de status, ele apareceria com a tag empty. Os arquivos que são gerados, a cópia deles, eles têm um nome que inclui o diretório onde o banco de dados estava, o nome do banco, mas mais importante, cada arquivo tem no próprio nome o número da sequência do afterimage, que corresponde à sequência do banco de quando aquele arquivo foi gerado. Esses são destacados aqui na imagem, os 31, 32, 33, 34. Os últimos dois arquivos da listagem não foram gerados pelo processo de arquivamento, são backups manuais que eu fiz, gravei no mesmo local só por conveniência. E como é que a gente sabe quais arquivos de afterimage, dentre tantos, combinam com quais backups para o momento da recuperação? O próprio processo de arquivamento gera um log estruturado com essas informações. Esse log sempre tem o nome do banco, .archival.log, no nosso exemplo o banco é DataSul. E esse log ele tem um formato que ele é relativamente simples de você processar via um programa ou via um script. Cada evento está em uma linha nova e cada linha tem os seus campos, os seus valores separados por vírgula. Então, nesse exemplo que está na tela, eu acabei fazendo quebras de linha para caber aqui na apresentação, mas as linhas são as que têm esse quadrado preto aqui, o retângulo preto. Cada um desses é uma linha. Todo o resto da informação seria parte da mesma linha. E aqui a gente tem vários eventos. O evento 0255 só indica que o banco e o processo de arquivamento foram iniciados. Ele não é muito importante. O evento 0032 ele indica que ocorreu um backup do banco. Então, quando temos o archiver habilitado, o processo de backup integra com o afterimage e com o processo de arquivamento, e ele registra essas informações nesse log adicional. Então, o evento 0032, esse aqui, por exemplo, ou esse aqui mais embaixo, indicam um backup completo do banco de dados. E aí o resto do evento tem vários parâmetros informando qual era o banco, a data e hora que esse backup ocorreu, para onde o backup foi gravado, e também, muito importante, qual o arquivo de afterimage que combina com o backup se eu precisar restaurar esse banco. Então, se eu restaurar a partir desse backup, o banco de dados já me informou, ó, o arquivo de afterimage que você combina com ele é o número 32. Você começa a restaurar a partir dele e restaura todos que você tiver na sequência. Então, se eu voltar, por exemplo, esse banco de dados aqui, eu vou começar restaurando esse arquivo 32 e todos os que eu tiver na sequência. Se eu utilizar um backup mais novo, por exemplo, esse aqui, eu só vou começar a restaurar a partir do arquivo de número 35. Aqui a gente tem um exemplo de uma restauração de um backup e utilização do afterimage para trazer o banco de dados para um momento mais perto da falha. A restauração do backup é utilizado o comando ProRest, comando normal do Progress, e eu estou informando aqui o backup mais recente que eu tenho para esse banco. Depois que o backup, aí sim eu peço para o banco de dados continuar aplicando as transações que estão no arquivo de afterimage, com o comando rfutil roll forward. O comando está descrito aqui nessa tela, e o parâmetro que eu passo para ele, além do nome do banco, é qual é o arquivo de afterimage que você vai tentar aplicar agora. Então, eu sei que esse backup aqui combina com o arquivo de afterimage de número 35, porque o log do arquivamento me disse isso. Então, eu estou fornecendo no momento de aplicar o afterimage o arquivo de número 35. E durante a restauração, o Progress confirma que isso está ok, ele me informa que esse é o arquivo de número 35. E ele faz o processamento. Se eu tiver mais arquivos, eu posso aplicar todos eles na sequência. Então, eu apliquei o 35, se eu tiver mais arquivos de afterimage, eu aplicaria na sequência o 36, o 37, tantos quanto eu tiver, para levar o meu banco de dados até o próximo possível da falha. Se eu não sei exatamente qual é o arquivo, eu posso tentar aplicar algum que eu tenha e o banco de dados provavelmente vai me indicar que esse arquivo está errado, mas ele vai me dizer qual é o arquivo esperado. Então, sobre o mesmo banco da tela anterior, eu tentei aplicar de novo o arquivo 35. O banco de dados entendeu que esse arquivo já foi aplicado
e que ele está esperando, se eu quiser continuar, o arquivo de número 36. E eu forneci o de número 35. Então, se eu fornecer um arquivo errado, eu não restauro esse arquivo. Eu tenho que ter a sequência correta. É muito importante, entre uma restauração de um backup e a aplicação dos arquivos de Afterimage, você não abrir o seu banco de dados. Se você acessar o banco, carregar o banco, executar um ProUtil Truncate BI, praticamente qualquer atividade sobre o banco restaurado, não seja um outro ProRest ou o RFUtil Roll Forward, faz com que a sequência de restauração fique inválida e você precisa começar ela de novo. Então, se você vai ter um backup e quer aplicar Afterimage, não faça nada com o banco no meio tempo. Backup, Afterimage na sequência. Vou falar sobre algumas considerações finais que são importantes para a segurança do processo, e uma delas é que o Afterimage ele é uma complexidade adicional para o seu ambiente. Ele fornece um grau maior de proteção do que você consegue apenas com os backups, mas ele não é necessário em todos os casos. Se você tem um ambiente que não é tão crítico, que você pode perder dados com um período maior de tempo, talvez o Afterimage não valha a pena para um ambiente desse. A outra consideração é utilizar o ProBackup para fazer os seus backups e o ProRest para o restore. Não é obrigatório, é muito mais difícil você utilizar o Afterimage e sincronizar ele corretamente se você utilizar uma outra ferramenta de backup. Nós recomendamos o ProBackup. O processo de arquivamento automático, que é o iArchiver, também não é obrigatório, mas ele é extremamente recomendado. Se você não rodar esse processo, manualmente, ou via um programa, ou via um script, você precisa verificar se os arquivos de Afterimage estão com status full, fazer a cópia dele, marcar ele como disponível de novo para o banco, sincronizar a transição de um arquivo para o outro, e todas essas atividades que são as mais trabalhosas em um ambiente de Afterimage, esse processo automático que está embutido no banco faz. Então usem. Isso não é um requisito obrigatório, o banco de dados funciona, mas a gente recomenda você utilizar um disco físico diferente para o Afterimage, separado daqueles onde estão os seus dados e o Before Image. E tem dois motivos para isso. Um deles, e o menos importante, é o desempenho. Se o seu disco já está no limite de desempenho, e você colocar mais arquivos de Afterimage nesse disco, são gravações a mais que o banco de dados vai fazer para o mesmo disco, e isso vai gerar uma degradação de desempenho. Então, se você tem um disco separado, você consegue balancear a carga de acesso a disco que o banco de dados gera. Mas o motivo mais importante é que o Afterimage ele serve para ajudar a recuperar o seu ambiente no caso de falhas. Se você tem tudo no mesmo disco e esse disco falhou, os arquivos de Afterimage que o banco estava gravando no momento da falha vão ser danificados também. Se você tem esse arquivo em um disco separado e você perdeu o seu banco, você ainda pode voltar um backup, pegar todos os Afterimages que você gravou e ainda ir lá no disco que sobrou, que o Afterimage estava, pegar aquele arquivo que o banco de dados estava gravando no momento da falha e aplicar. Então, nesse caso, você tem uma perda zero, mesmo com a falha de um disco. É importante você dimensionar o espaço. O Afterimage, para um banco de dados que tem muitas transações, ele gera bastante I/O. Quanto ele gera? Não é fácil prever, mas o mais fácil é comparar pelo Promon com as gravações que são realizadas no Before Image. A gravação para o AI e o BI é praticamente idêntica. Então, se você verificar pelo Promon que num período de 6 horas o seu banco de dados gera 4 GB de Before Image, você vai precisar mais ou menos a mesma quantidade para After Image também. É uma forma de você planejar e dimensionar o seu espaço. E é importante que você utilize como repositório do arquivamento uma unidade que tenha redundância, um disco com uma configuração com vários discos em RAID, ou que tenha replicação automática, da mesma forma que para os seus backups. Se você perder os arquivos que o processo de arquivamento do Afterimage gera, você não consegue utilizar aqueles arquivos que você perdeu para recuperar o seu banco.
Então é importante que os backups e os arquivamentos de Afterimage sejam guardados em um local seguro. E a gente recomenda não remover os arquivos de Afterimage arquivados cada vez que você faz um backup novo. Teoricamente, quando você fez um novo backup do banco, os arquivos de Afterimage anteriores não são mais necessários. Você só vai precisar dos novos que forem gerados a partir daquele backup. Porém, é interessante guardar esses arquivos para uma janela de pelo menos 2 ou 3 backups anteriores, no caso de um backup, o recente não estiver funcionando. Supondo que você faça o backup diário e o backup da última noite não funcionou, deu algum problema com ele. Você pode pegar o backup de 2 noites atrás e usar todos os afterimages gerados desde então para ter perda zero de dados. Se o backup 1 para trás não funcionou, o terceiro para trás pode estar funcionando. Se você ainda tiver todos os arquivos de afterimage, você consegue voltar ao seu banco de dados sem perda de dados. Então a gente recomenda manter, por exemplo, num caso de backup diário, 2 ou 3 dias para trás de arquivos de afterimage. Anterior a isso, se você quiser guardar para histórico, mas ele não é necessário para a recuperação do banco. Nós vamos abrir aqui, se alguém tiver alguma pergunta. O evento ele está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado naquela trilha, naquele endereço que está apontado na tela. Todos os eventos anteriores estão disponíveis neste mesmo local. Eu agradeço a participação de todos vocês e a gente está disponível para uma eventual dúvida que possa ter surgido. Temos uma errata aqui. Durante a apresentação, eu falei que no momento da carga era obrigatório informar o parâmetro AI_ARC_interval. Esse parâmetro ele não é obrigatório. O parâmetro obrigatório é o AI_ARC_dir. Esse aqui, o parâmetro dir é obrigatório. O AI_ARC_interval não é. Surgiu uma pergunta aqui sobre o getContent, que eu usei nesse slide. Aqui, se ele é um comando progress. Não, esse é um comando do meu shell. Aqui eu estou utilizando o PowerShell. Então, o getContent ele seria equivalente a um cat no ambiente Unix ou um type em um CMD padrão do Windows. Tá? Poderia ter explicado isso aqui tudo bem. Nós temos uma outra pergunta aqui, se existe um percentual médio definido quanto à perda de desempenho na utilização do banco quando o Afterimage está habilitado em um servidor diferente dos bancos Progress. Na verdade, o Afterimage ele é uma funcionalidade que só existe no banco Progress. Se formos considerar um banco Oracle ou SQL Server, eles têm funcionalidades semelhantes, mas não é Afterimage. No caso do Progress, se a gente fizer uma configuração boa, definir os nossos arquivos com o tamanho correto, ter um outro disco que suporta essa carga adicional, o desempenho a menor fica em torno de talvez 1 ou 2%, é praticamente imperceptível. Agora, se você está gravando tudo na mesma unidade de disco físico e essa unidade já está saturada, o desempenho pode ser bem perceptível, às vezes na casa de 30% ou mais. Então, o planejamento para o Afterimage é importante. Uma solicitação novamente para o link de acesso às gravações é tinyurl.com. Está aqui na tela.
Tivemos um elogio aqui, obrigado. A utilização do Afterimage representa quanto de aumento de processamento? E a resposta é eu não sei. Existe um pouco de processamento adicional, porque o banco de dados vai fazer mais coisas. Então, tudo que você processa consome tempo de CPU. Porém, na maior parte dos casos, o uso de processador no seu ambiente não é o gargalo crítico. Nos bancos que a gente acompanha com os clientes e em campo, geralmente o gargalo mais crítico é o disco. Se você tiver tudo no mesmo disco, como eu expliquei anteriormente, você pode ter uma degradação de desempenho severa. Se você tiver um disco isolado para o Afterimage, que é o recomendado, não sente. Outra pergunta, eu faço o meu backup online toda noite. Como eu controlo quais arquivos do AI eu posso deletar? Bom, então o primeiro passo aqui é você tentar identificar quantos backups para trás você quer proteger. Se você acha que o seu backup vai funcionar, é garantido, você tem essa certeza, e você só quer os arquivos para proteger desde o último backup até agora, basicamente todos os arquivos de Afterimage que foram gerados antes desse backup você pode apagar. Se você pretende automatizar essa tarefa, a minha sugestão é criar um pequeno programa, que pode ser em Progress, qualquer linguagem, ou mesmo um script no sistema operacional, que leia o log do Archiver. Eu vou pôr ele aqui na tela novamente. Então, se você quer apagar, talvez a abordagem mais segura seria ler esse log, e você sabe que tudo antes desse backup aqui eu não estou mais interessado, e esse backup ele precisa do arquivo de Afterimage a partir do 35, tudo que é anterior a isso você pode apagar. Outra forma é pegar pela data, meu backup é da meia-noite, tudo que é anterior à meia-noite a gente pode remover. Mas como eu comentei durante a apresentação, eu recomendo que você mantenha Afterimages suficientes para proteger o seu ambiente pelo menos uns 2 ou 3 backups para trás, na hipótese de o backup mais recente ter algum problema. Outra pergunta, qual é o intervalo padrão quando o intervalo não é informado? E nesse caso, o intervalo padrão é 0, que significa que as trocas do arquivo de Afterimage para o próximo não irão ocorrer a cada intervalo. Ela só vai ocorrer quando acontecer um backup, ou quando o administrador intervir manualmente, ou quando o arquivo encher. Então, se você não informa o intervalo, não vai acontecer uma troca temporizada. Uma dúvida, em algum momento o Afterimage é limpo automaticamente? Por exemplo, eu faço backup do banco todas as noites, então, teoricamente, o Afterimage seria útil durante o horário de expediente. Os arquivos que o banco de dados grava, que estão lá no diretório do banco ou em outro diretório, mas que fazem parte dos bancos, no nosso exemplo seria o DataSul A1, A2 e A3, são gerenciados pelo processo de arquivamento. Os arquivos que foram arquivados lá para o seu servidor de rede, eles não são gerenciados automaticamente, eles não são limpos automaticamente. Aí você precisa de uma rotina para isso, que ele pode remover os arquivos mais velhos do que X dias, ou, como eu estava anteriormente, olhando esse log de arquivamento e determinando quais arquivos eu ainda preciso de acordo com quais backups eu quero manter. Existe uma forma de restaurar os arquivos aí com todas as sequências criadas automaticamente ou tem que restaurar uma a uma? O Progress não tem uma forma de restaurar vários arquivos de uma vez. Cada arquivo que vai ser restaurado precisa executar um comando rfutil. Deixa eu botar ele aqui na tela rapidamente. Para cada arquivo que for restaurado, eu preciso rodar esse comando. Não tem uma forma de eu apresentar vários arquivos de uma única vez. O que a gente recomenda em ambientes que geram muitos arquivos é que você faça uma leitura daquele log que o processo de arquivamento gera e execute em um loop, em uma repetição, a restauração de cada arquivo. Tá? Não é automático. Mais uma congratulações, obrigado. Há algum custo de licenciamento? Para usar o Afterimage, não. Ele faz parte do banco de dados Progress, assim como o backup.
Tá? Uma coisa que tem que tomar cuidado é que às vezes o pessoal quer fazer backups e tirar after images do banco da produção e fazer restauração contínua em um outro servidor para contingência. Tá? A geração de backups e arquivos de after image não tem custo, porém o outro servidor, se não estiver licenciado adequadamente, pode gerar problemas com a Progress na questão de auditoria de licenças. Não que o after image gere um custo, mas só o fato de você restaurar o seu backup, mesmo sem after image, em um outro servidor, você precisa ter um licenciamento adequado. Sobre o dimensionamento de espaço para o uso do AI em disco, qual é a opção do utilizar para isso? Eu já vou verificar e eu respondo, eu não lembro de cabeça. É no RD23, alguma coisa assim. Eu não lembro, eu vou fazer um teste rápido. Acabou de responder minha dúvida, after image nunca limpo, ok. Se eu deletar um arquivo de AI, por exemplo, 35, e aí está exigindo 36 para retornar, ele vai retornar somente o que está no 36, correto? Sim. O Afterimage ele não tem um histórico de todas as transações que ocorrem desde o backup, ele funciona de uma forma mais ou menos incremental. Então, cada arquivo de Afterimage ele guarda parte das transações que ocorreram. Tá? Em geral, a gente precisa de todos os arquivos que foram gravados pelo banco após o último backup que você tiver. Mas se o banco está dizendo para você que você precisa do 36 para combinar com aquele backup, o 35 ele nunca vai te pedir. Ele vai pedir 36 ou superiores. A ativação do AI pode ser realizada online? Sim, a gente mostrou uma configuração mais simples, mas tudo isso aqui pode ser feito, desde adicionar arquivos até habilitar o AI e o Archiver pode ser feito completamente online. Você não precisa interromper nada. Backup incremental tem algum impacto no Afterimage? Tem no sentido de que ele ajuda a reduzir a quantidade de afterimages que eu preciso restaurar no caso de uma falha. Por exemplo, se eu faço o meu backup completo só aos finais de semana e eu gero um arquivo de afterimage a cada 10 minutos, por exemplo, e eu tiver uma falha na sexta-feira, eu vou restaurar o backup completo do final de semana e mais uns 300, 400 ou 500 arquivos de afterimage. É bastante coisa e isso vai demorar. Quanto tempo demora uma restauração de um arquivo de afterimage? Depende da quantidade de transações que estiver dentro desse arquivo. Mas, em geral, o mesmo tempo que o banco de dados levou para processar a transação original, ele vai levar para reprocessar a transação que está no arquivo de afterimage. Não vai ter o tempo do usuário digitar os dados, mas a atividade de banco vai ser a mesma. Então, o backup incremental ele ajuda a diminuir esse tempo de recuperação no seguinte: em vez de restaurar o backup do domingo e 500 arquivos de afterimage, eu posso, por exemplo, continuar tendo um backup completo no final de semana e um backup incremental a cada dia ou a cada 12 horas. Então, no momento da restauração, eu vou pegar o meu backup completo, na sequência eu vou restaurar todos os backups incrementais que eu tiver, e aí eu não preciso de todos os arquivos de afterimage desde o backup completo. Eu só preciso dos afterimages desde o último backup incremental aplicado. Eu preciso dos AIs desde o último backup que eu consegui restaurar, seja full, seja incremental. O AI poderá ser desativado? Sim, o comando é semelhante ao de ativar, ao invés de begin e end. Eu vou voltar aqui na tela. Só um instante. O comando é virtualmente idêntico a esse. O begin do final muda para end. Se eu desabilitar o afterimage, os arquivos A1, A2 e A3 não são removidos do banco. Se eu quiser remover, eu tenho que remover também. E uma vez que eu desabilitei esse afterimage, todos os arquivos, os backups arquivados do afterimage não têm mais tanta utilidade. Eu não consigo mais continuar processando eles. Então eu precisaria reiniciar o processo de afterimage nesse banco se eu quiser continuar tendo essa proteção. O que é um backup incremental? É o backup online? Não. O backup ele pode ser online ou offline. E o online ou offline indica o seguinte: eu estou com o banco de dados em funcionamento e meus usuários estão trabalhando e entrando transações, é online.
meu banco de dados está parado, é offline. Tanto o backup completo quanto o backup incremental podem ser online ou offline. Isso não muda, desde que você use o utilitário correto, que é o ProBackup. O backup completo, ele basicamente é uma cópia, é uma imagem do teu banco de dados inteiro. Ele tem um espelho de tudo que tinha no banco de dados no momento que o backup iniciou. Então, meu backup iniciou à meia-noite. Basicamente, o arquivo de backup, se ele concluir com sucesso, ele vai ter uma cópia de tudo que tinha no meu banco à meia-noite. O backup incremental é uma funcionalidade do Progress que me permite, principalmente para bancos de dados maiores, reduzir o tamanho do backup e o tempo de... Ele só grava o que foi alterado desde o último backup, nesses backups incrementais. Então, se o meu banco de dados tem 500 gigabytes, vamos supor, mas os meus usuários alteram na média de 1 gigabyte por dia, e eu faço um backup completo no final de semana, ele vai ser enorme, vai ter os 500 GB. Os backups diários que eu fizer, se forem incrementais, eles vão ter só a quantidade de transações alteradas, por exemplo, 1 GB por dia. Também pode ser online. Parando aí, tem que parar o Archiver também ou ele para sozinho? Você só vai poder parar o AI com o banco de dados offline e nesse momento ele desabilita o AI Archiver também. Então a gente não precisa se preocupar com o segundo comando que está nessa tela. Ok, digamos que eu nunca apague os arquivos de AI, eu vou recuperar, ele vai recuperar todos os arquivos de AI ou o ProBackup vai fazer a marca onde o AI vai parar. Eu não sei se eu entendi corretamente a pergunta, se eu responder errado, coloca ela de novo, por favor. Mas no momento do backup, o ProBackup faz a troca dos arquivos de Afterimage. Se ele estava gravando no A1, ele vai para o A2 e por exemplo. Então, nesse momento, ele sabe que para aquele backup, depois que aquele backup for restaurado, se o usuário quiser continuar restaurando os arquivos de Afterimage, é aquele arquivo para o qual o banco fez a troca no início do backup. Então, ele sabe que se o usuário restaurar aquele backup, ele vai ter que começar a restaurar o arquivo de Afterimage A2, que é aquele que o banco fez a troca no momento. Veja se isso responde mais ou menos a dúvida, se não, pergunta de novo. No produto DataSul existem vários bancos para a carga do produto. Como eu poderia definir quais deles devem gerar aí e quais não devem? Ou não se aplica? Não. A gente mostrou a configuração simples em um único banco de dados por questão de tempo, mas isso aqui você tem que habilitar em cada banco que você quer proteger. Quais são os bancos mais importantes? Varia um pouco de ambiente para ambiente. Por exemplo, talvez o seu ambiente não utilize nada de folha de pagamento. Então, todos os bancos que estão no produto relacionados à folha de pagamento, provavelmente você não vai querer proteger. Talvez você tenha muito pouca alteração de configurações que ocorram no banco do Foundation, que é onde estão as seguranças, o menu, os usuários. Talvez você não queira ter esse nível de proteção de Afterimage nesse banco, mas talvez o teu banco de produção, de chão de fábrica, que geralmente são os bancos industriais, o MNT, sejam extremamente críticos para a sua operação. Em geral, é mais fácil você sincronizar a restauração do backup de vários bancos, se todos eles têm Afterimage, mas talvez você não queira proteger todos eles. Isso é uma questão um pouco sutil. O Progress gerencia transações que envolvem vários bancos. O AI garantiria a integridade desses dados. O Progress pode gerenciar isso desde que você habilite um outro recurso que a gente não falou hoje, que chama o Two-Phase Commit. Tá? Essa é uma outra configuração e que geralmente a gente não usa. Desculpa. Bom, vou retomar. O Progress gerencia transações que envolvem vários bancos. Sim, se você utilizar um arquivo que é o Two-Phase Commit, o Afterimage não resolve esse problema sozinho, mas ele ajuda no aspecto seguinte. Eu não demonstrei aqui, mas quando eu for restaurar um arquivo de Afterimage, eu não preciso aplicar todas as transações que tem lá dentro. Eu posso pedir para o Progress aplique todas as transações que ocorreram até hoje, às 9 horas e 30 minutos. Tudo que aconteceu dali para frente você ignora. E se em todos os bancos que eu restaurar
com o After Image eu pedir para ele aplicar as transações só até o horário de 9 horas e 30 minutos, no final todas elas vão estar com o mesmo estado de transação. Não vai acontecer de uma transação que afetou vários bancos aparecer em um banco e não aparecer no outro. Então ele ajuda, mas ele não gerencia automaticamente. Cada Pro Backup faz gerar um novo arquivo de AI, até o próximo backup, correto? Sim, na verdade o Pro Backup ele troca o arquivo corrente que o Progress vai gravar, o arquivo que estava sendo gravado vai ficar como ocupado e o processo de arquivamento, e não o Pro Backup, vai fazer a cópia dele para o diretório de segurança que você informou. Ainda temos a questão do dimensionamento, qual era a opção do Promon. Só um instante, por favor, que eu estou vendo. Tem uma outra pergunta que é o que acontecerá se houver um crash durante a gravação do Afterimage. Tá? Então tem dois pontos. Se for o arquivo que o banco está tentando gravar e não consegue, o banco para. Mas ele não gera nenhum tipo de corrupção, você vai ter que identificar o que aconteceu e resolver. O disco onde estão os afterimages podem ter danificados. Nesse momento o banco para, mas você não perdeu dados. Se o crash, a falha ocorrer na hora de tentar fazer o backup, o arquivamento do afterimage para a rede, o arquivamento não ocorre. Então, ainda tendo o processo automático, é importante acompanhar de tempos em tempos se ele está ocorrendo realmente. A opção sugerida aqui para verificar a quantidade de gravações no Before Image, para ter uma ideia de quanto se grava no After Image, é lá no Promon, R e D, a opção 2 e a opção 5. A opção 2 é Activity Displays, a opção 5 é BI Log. Aqui tem várias informações sobre o Before Image. A que é mais útil para essa estatística aqui chama Bytes Written. Na minha versão aqui é o quarto item da tela. Tem uma pergunta sobre o BIW, a gente não vai ter tempo para responder ela aqui, ela não tem uma relação 100% direta com o nosso caso, tá? Mas, Ednei, se você quiser, pode me mandar essa pergunta por e-mail, a gente te manda algumas orientações aqui, ou você pode publicar lá no nosso suporte colaborativo no Fluig também, a gente pode tentar responder para você. Pessoal, eu agradeço a presença de todos, a gente vai ter que encerrar agora, o nosso tempo está encerrando. Muito obrigado.